he has talent, spiritual talent. He thought it is like committing suicide. Why I commit suicide? There is no question of committing suicide because it's valuable human life. It is not possible to commit suicide, and suicide means there is no deliverance. This is fact. If you commit suicide, Lord never allow you to get any other body. Just your soul will move here and there. Suicide means when you leave our body forcefully. So in that way, Subudhira, I'm not accepting the suggestion or advice of all this scholarly person. Then he tried to find out where I can find Mahaprabhu. The Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi, Kashi. It is the place so many scholarly people are there. So Subudhira came over there in the Kashi Varanasi, and also when so many scholarly people, everybody have same explanation. They have to commit suicide in that same way. Tapta ghee means hot ghee you have to drink and leave your body. Then finally Subudhira reached Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya gave a nice advice, what we are doing every day now. I think all of you are chanting, right? So Subudhira told by Lord Chaitanya like this way: Ag nama bhashe sarva papo dosho jabe. When Lord Chaitanya says only one semblance of holy name able to cure all your sinful reaction. Sarva papo dosho jabe. And if you continue to chant, then he says, Ar Krishna Nam Loite Krishna Ag Namaste Sarva Ar Nam Loite Tumi Krishna Charana Paive. If you chant, continue chant, then you can reach the lotus feet of Krishna. This is our ultimate destination for all living beings. Then he says, the Lord Chaitanya says, Ar Krishna Nam Loite Krishna Charane Habe Sthiti. If you continuing the chanting, continue chanting, then you can be fix yourself to the lotus feet of Krishna. Never fall from there. And then he says, Mahapatokir Hoyev Ei Payoschiti. This is the only atonement for a great sinful person, great sinner. If you feel yourself you are such a sinful person, then do it. Chant. When the chanting stage will reach Namabhash. Namabhash means not pure name and not offensive name, in between. What is offensive name? When you chant but thinking different stuff. Chanting time, thinking different stuff. Different thing. Like you are chanting Hare Krishna Mahamantra, thinking about your business. That is offensive. What is Namavash? What you are chanting, but not thinking other things, but also not thinking about Lord in between, middle. Namavash. The semblance of holy name, like a sun is coming
on the east side of sky, but not able to see, but sun semblance you can see. Red, red color, each side of sky become red color, light, light it's coming gradually, and entire world become day. Day means daylight. It's slightest manner daylight coming. This is called semblance of sun. Similarly, we are not able to, we are not chanting offensive name, and you are not chanting also pure name. In between the period, we are going to chant pure name. That period of time, that period of chanting, that type of chanting is called Namabhash. Now everybody has Namabhash, right? Like Trilochan have Namabhash. Jogama has Namabhash, or pure name. I don't know. So anyway, anybody, so you are chanting, Hare Krishna, that chanting. The one Namabhash will cure all our sinful reaction, make us free from all sinful reaction. This is explained by Lord Chaitanya. So my question for you and all, do you feel that we are fortunate to be connected with this lineage and get chance to chant Hare Krishna Maha Mantra and become free from all the sinful reaction what we committed in past life, in past? Intellectual person always they think about we are really fortunate to be connected with Lord Chaitanya's lineage. Okay, it's too much for you, right? Do it. Ok, então. Peraí. Então. Quando o Subudhiraya, então, percebeu, né, que ele tinha se tornado um muçulmano, ele começou a se lamentar, né? Ó, quão pecaminoso eu devo ser para ter me tornado um muçulmano. E aí ele começou a buscar uma maneira de expiação, né? Uma forma de expiação. Então ele ia até diferentes eruditos, né? Buscando algum tipo de conselho que levasse ele a expiar aqueles terríveis pecados que ele acreditava ter cometido. Então, um erudito falou para ele: olha, o mesmo pote que te deram, né, para você tomar aquela água, você enche aquele pote com ghee fervente, né, e toma e, enfim, deixa o corpo, abandone o seu corpo. Mas Subudhiraya tinha um talento espiritual, né, uma compreensão espiritual. Então ele pensou assim: não, mas isso é equivalente ao suicídio e a vida é muito valiosa. Né? Eu não vou obter libertação por meio do suicídio. Né? O Senhor, ele não oferece um outro corpo para o suicida. O suicida ele fica vagando, né, com o corpo fantasmagórico de um lado a outro. Então ele não aceitou essa sugestão e ele partiu em busca de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu nessa época estava em Kashi, em Varanasi, que é um local onde há muitos eruditos, né? Então ele chegou lá e pediu, né, conselhos para aqueles eruditos, os conselhos daqueles eruditos, e eles basicamente diziam a mesma coisa, né? Que era para ele tomar aquele pote de ghee, né? Então, aí ele finalmente encontra Mahaprabhu, e Mahaprabhu dá um excelente conselho a ele. Ele diz assim, que quando a pessoa canta Namabhasa, que Namabhasa é o quê? Não é um nome puro, mas também não é um nome ofensivo, é um estado intermediário, né? Se a pessoa cantar Namabhasa uma única vez, aquilo é capaz de remover todas as reações pecaminosas, livra ela de todas as reações pecaminosas. E se ela continuar cantando o santo nome, após isso,
então ela vai alcançar os pés de lótus de Shri Krishna, que é o abrigo supremo de todos os seres. E então ela jamais cairá daquela posição. E aí Mahaprabhu frisou que essa, né, o cantar do Santo Nome é a única expiação possível para um grande pecador. Então, né, Srila Gurudeva explica que a característica desse cantar, né, Namabasa, é que ele não é puro, não é um cantar puro, mas também não é um cantar ofensivo. Porque numa parada, por exemplo, cantar ofensivo é quando a gente canta o Santo Nome, mas está pensando em outras coisas. Por exemplo, alguém que está pensando no seu próprio negócio, no seu próprio comércio, e ao mesmo tempo está cantando o Santo Nome. Isso é um cantar ofensivo. E o cantar puro é quando você pensa em Krishna. Já o cantar, né, Namabasa, esse estágio intermediário, você não pensa em nada, basicamente. Você não está pensando em coisas materiais, mas também não está pensando em Krishna. Então é um estado, é uma condição intermediária do cantar. Né? Aí Gurudeva faz uma comparação ao crepúsculo, né? O crepúsculo é aquele momento em que você começa a ver o céu ficando alaranjado. Você ainda não está vendo o sol, mas o céu já está ficando alaranjado. Então isso é Namabasa, porque quando o sol acende, né? Então esse é o cantar puro. E esse tipo de cantar, né, o cantar intermediário, Namabasa, ele liberta a alma de todas as suas reações pecaminosas. E aí Gurudeva faz uma pergunta para todos nós, ele diz, vocês não se sentem afortunados de estarem conectados a essa linhagem de Mahaprabhu, tendo essa chance de se libertar de todas as suas reações pecaminosas? Né? Uma pessoa inteligente, ela certamente vai se orgulhar disso, ela vai ficar feliz em ter essa oportunidade. E aí ele parou exatamente aí. Dan Gurudeva. Okay, so my question now, what's your opinion? Are you feel everybody should be feeling that fortunate to be connected with Lord Chaitanya's lineage? Yes, of course. Great. Everybody agree? Yes, Srila Gurudev. Are you Incredibly fortunate. Are you Grateful. ready to chant every day without any Yes. Wow, everybody that's good, good. So now question. Extremely okay. So great. So my question, and now I have if you have any question, please let me know. Então, agora Gurudeva está abrindo para perguntas. Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj quer fazer alguma pergunta? Murti raise has Murti. Yeah. Shrimurti. Quer fazer sua pergunta? Murti. Guru Maharaj. Yes. What's No, your question? Raise your hand. What? Yeah, Gurudev, you said that chanting Namabas means without thinking about any material thing and also without thinking about Krishna. Yeah. But how is it possible to think of nothing? I don't understand. Sometimes it is happening. You are not thinking bad about others. You're not thinking about any material stuff. Or you're not thinking, but you're just simply chanting. Okay. And listening? Just chanting and listening to the Mahamantra? Yeah. Okay. Clear? Okay. Yeah. Bhaktivedanta Puri Maharaj. Jai, Dandavat Pranams. Yeah, Baba. Queria perguntar para ele, Gorhari, a respeito de um passatempo que ele contou com o Shrimpad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e Shrimpad Srila Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj, né? Então, Gurudeva estava junto, eles falam que ele falou que
Eles estavam em um local assim muito simples, né? E ele ficou assim, vários dias num local assim, que não tinha água, que não tinha muitas condições assim. E ele sentiu que eles estavam muito felizes, né? Tanto Gurudeva como Balatir, que eu gostei do Maharaj. Eu queria saber qual o local que era esse local, que eu não entendi. Ele falou numa aula, mas eu não entendi o local que era. Né? Tá, vou perguntar para ele então. Gurudeva, Srila Puri Maharaj is asking about a pastime that you described, where your Gurudev and Srila Bhakti Balavatirtha Goswami Maharaj were both together in one place without water in precarious conditions, but they were happy. And he don't remember which place is this, and he would like What? to remember. I don't understand. What is it? Srila Puri Maharaj wants to remember which place is this that you described some time ago, where pastime happened, involving your Gurudev, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Ballava Tirtha Goswami Maharaj, a place that was a little bit precarious. It was without water, but they were happy anyway. No hot water. No water. I think. As I remember, I can't remember when I say, but as I remember, there is one incident happened. It was 1990. It is Chagdaho, Joshua, Jagannath Mandir. That mandir at that time there was no accommodation to stay in that temple. They gave them, the temple authority gave them Goshala. Gave them Goshala to sleep. You know, Goshala means one side cow is there, another side cows, cow dung smell, cow urine smell. It's there. So we put one blanket there, and they were happily there, stay there. That I remember. I don't know what else I explained. Many incidents happened, but that is very remarkable day for me. Actually, I mean, I was thinking how even I cannot sleep here. How they can stay here 2 days, not only 1 day, 2 days. 2 days, tomorrow, 3 nights and 2 days. Full, 3 nights. How they can spend over there? It was their Sanjatra, Jagannath Deva's bathing ceremony. So I was thinking about that then, but they were happy without any hesitation. They were happy. They become blissful that Jagadish Pandit's Sripad means house of Jagadish Pandit. They have place to stay, and they will attend the Jagannath Sanjatra. And they were and that 3 days there is program, 2 nights there is program. That Lord Jagannath's glories, how Lord Jagannath, how Krishna become Jagannath, how the Vishabhushu, how Vidyapati discover Nilmadhav, all those history. How Nilmadhav appear, all those Harikatha. Even I was also I forget everything, all the inconvenience to see Harikatha, to their association. Very tiny kitchen, very limited food, limited accommodation, lots of people. Maybe 2,000-3,000 people gathered there for 2 days. So there is naturally there is no proper water, no proper accommodation, no proper food. But Harikatha food make all of us happy. When we have such interest about Harikatha,
about the function, festival, then any problems happen in festival, we don't care for that. Because devotion is such attractive, everything become, all the material opulence become minimized. And devotion become supreme. When we are in devotion, that make us feel like this. Ok. Então, esse passatempo ocorreu em 1990, se eu ouvi corretamente. E ele se deu no Jagannatha Mandir. Não tinham acomodações no templo, então Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj e Srila Bhakti Balavatirtha Goswami Maharaj tiveram que dormir no Goshala, né? Que o Goshala é onde ficam as vacas. Então, de um lado estavam as vacas, e aí do outro aquele cheiro de urina, esterco. Quer dizer, eles estavam cercados ali por vacas, né? Cheiro de urina, esterco. E aí o que eles fizeram? Colocaram um tecido no chão e dormiram ali mesmo, né? E aquilo foi muito marcante para Gurudeva, porque, né, ele mesmo estava incomodado com a situação, mas ele viu como eles nem se importaram com aquilo, né? Eles estavam felizes, eles estavam bem-aventurados, né? Eles passaram 3 noites e 2 dias lá naquele local, naquele Goshala. Foi durante o período de Snana Yatra, né? Cerimônia em que Shri Jagannatha é banhado. E deixa eu ver. Então foram basicamente 3 dias, né? Em que durante o festival se falou a respeito das glórias de Jagannatha, de como Nila Madhava foi descoberto, etc. Todos esses kathas clássicos, né, a respeito de Jagannatha. E Gurudeva disse que ele mesmo acabou se esquecendo de todas as inconveniências que eles estavam vivenciando ali, porque, né, só de ouvir aqueles harikatas, aquilo já superava tudo. Peraí. Então, ele se lembra, né, que além desse inconveniente, tinha a questão, outras inconveniências. A cozinha era pequena, tinha pouco alimento, né, tinha uma série de problemas externos ali. E cerca de 2.000, 3.000 pessoas presentes naquele evento. Mas o Harikata trouxe, né, tamanha felicidade que eles acabaram assim abstraindo todas essas questões. Porque Gurudeva disse, quando há interesse em Harikata, né, a gente vai para um festival e a gente está interessado em ouvir Harikata, a gente não liga para a presença ou não de opulências, né, de recursos, porque a devoção ela é tão atraente que ela faz você transcender todas essas questões. Basicamente, foi isso que ele disse. Done, Gurudeva. E peraí, sorry, there's a question that I didn't translate. A primeira pergunta do Prabhu, não lembro o nome, desculpa. Ele disse, né, Gurudeva, você disse que em Namabasa a gente não está pensando nem em Krishna, nem em coisas materiais, mas no que a gente está pensando, então? Em nada. Como é possível pensar em nada? E aí Gurudeva respondeu que você simplesmente está cantando o santo nome, ouvindo o santo nome, você não está pensando em nada extra, você está só focado ali no santo nome. Essa é a característica de Namabasa. E there's another question here, Gurudeva. Yep. Let me see here. Tony Oliver, he asked. What? Tony Oliver? Yes, just read, and then I translate to you. He says, what a person needs to be initiating guru, a diksha guru. He needs to be indicated by an acharya. He needs to be born in India.
he needs his birth need to have a special What? nature. Born in India means what? Yeah. If he needs to be born in India, if he needs to have a special birth, a special kind of birth. So this is what he wants to know. Very nice. He also like to know what it meant. What is the meaning of Guru being emanated from Balaram? This is all that he wants to know. So Guru, first of all, ultimate Guru is Krishna himself. Huh? And Balaram is manifestation form of Krishna. Okay. Balaram is manifestation form of Krishna. And Balaram is, in every aspect, Balaram is serving Krishna. Like Balaram expansion, Balaram actually Sankarshan. Sankarshan expansion, Karanadaksha Mahavishnu. He, in order to serve Krishna, he just create this material universe as like a stage for a drama. Living beings like an actor of drama. He create also living beings through Brahma. In order to maintain all of us, Balaram also expand in the form of Shiradakshay Mahavishnu. Everybody is Paramatma, Balaram is there. Huh? Then Mahashankarshan and Shesh. Entire universe holded by Balaram in the form of Shesh. And attraction to attract everybody's mind. It is also Balaram. In everywhere, in Sankirtan hall is representing Balaram, and Balaram's expansion. Kortal, Balaram expansion. Mridango, whatever we are using for the Krishna service, it is all actually Balaram. So, the Balaram is our, in that way, Guru Tattva. Guru means who is teaching us to serve Krishna. So, we can say that is the that we need how we can please Krishna, how we can serve Krishna. Therefore, we need one spiritual master who is suitable for me. So that spiritual master, he should be recognized or appointed by previous teachers. Like in school headmasters, principal, it was selected by school authority, university authority, who is going to be principal of the institution. Similarly, previous teachers should approve that this person will represent us, initiating Guru. Lord Chaitanya gave us instruction. We can be Shiksha Guru. Jareda Katare ko Krishna Upadesh. Upadesh means instruction, instructed Guru, instruction Guru. There is no harm. But initiating Guru is like a principal. Instructing Guru, they are like a professor. So initiating Guru, when you can appoint it, then they can give initiation. And who is getting initiation, they should
First, pray to Krishna. Not be influenced by any agent of any initiating guru. It should not be like that. Because guru and actually spiritual master guru is like a representative of Krishna. Therefore, first of all, you have to pray to Krishna. Krishna, please give me a guru. From the bottom of our heart, if we pray, then Krishna, according to our mood, Krishna will send a perfect representative for us. How we are able to realize this person sent is my guru? It is sent by Krishna. When that person will come to us, we feel whatever he is doing, that make us happy. And make feel it is all approved by scripture. No need to, we have no need doubt about it, whatever he is doing. Not only that, also you have free access to reach him. Not to go through so many steps, because guru is like a father. Children should not meet to his father with some secretary, through some secretary. Children and father should be free access to meet. And children should keep their service mood to the father, not to engage father to serve them. When that mood will appear, and if it's happening almost 6 months minimum, then we can approach, I would like to take initiation. In that way. And even we approach, and the guru may also test us or immediately give us initiation. This is the way. But to get initiation, you can born at any places. But you have to prepare your heart. You want to be eternal servant of Supreme Lord. You want to be connected with Supreme Lord. Then Lord will take us in the right direction, to right guru, a right practice to reach him accordingly. Am I clear? Yes. So, então, a resposta de Gurudeva é que, em primeiro lugar, a gente deve entender que o Guru Supremo é Krishna. Ele é o Guru primordial. E Baladeva é Prakash, né? É uma manifestação de Krishna. E ele serve a Krishna sob todos os aspectos. Balarama é um servo integral de Krishna. E ele se expande em formas como Sankarshan, Karanodakashaya Mahavishnu. Inclusive, Karanodakashaya Mahavishnu é quem cria o universo material, que atua como um palco para o drama da existência, né? E os seres vivos são os atores, né? Eles são criados por Brahma, mas sob a direção de Karanodakashaya Mahavishnu. Aliás, Garbhodakashaya nesse caso, né? Aí Balarama também se expande na forma de Kshirodakashaya Mahavishnu, que é o Paramatma, né? Deus presente no coração de cada ser. E ele também se manifesta como Sheshanaga, que sustenta todo o universo. Então, Balarama é quem atrai a mente de todos os seres para Krishna. Ele, dentro de um Sankirtana, por exemplo, o Kartal, o Mridanga, tudo que a gente usa para servir ali dentro do Sankirtan, tudo isso, todas essas coisas são manifestações de Balarama. Então, o Guru é aquele que nos ensina a servir a Krishna, como servir a Krishna,
como agradar a Krishna. A gente precisa de um guru que seja adequado para a nossa natureza específica, né? Para que a gente consiga realmente satisfazer a Krishna. E esse guru ele deve ser reconhecido ou apontado por um acharya anterior, por um mestre anterior. Assim como ocorre, por exemplo, numa universidade. Quem que vai atuar como diretor da universidade? A pessoa tem que ser aprovada, né? Ela tem que ser encaminhada para aquela função por outras autoridades antes de aderir ao cargo. Então, Mahaprabhu ele pontuou, né, que assim, Shiksha Guru, Guru instrutor, todos podem ser, né, mas Diksha Guru, iniciador, aí tem regras específicas para isso, porque ele é como se fosse o diretor da universidade e o Shiksha Guru é como se fosse o professor dentro daquela universidade. Então, para que a pessoa seja o diretor Diksha Guru, ela precisa de uma aprovação. Ela precisa da aprovação dos seus antecessores, né? E quando alguém quer, então, encontrar um guru, primeiro a pessoa deve orar no seu coração para Krishna, para que Krishna lhe encaminhe até um guru. A gente não deve se deixar influenciar pelas opiniões de outras pessoas, etc. A gente deve orar primeiro para Krishna. Mesmo quando você está diante de um guru, você não deve se deixar influenciar por aquilo, mas sim orar antes para Krishna. É isso que o Gurudeva apontou. Porque o Guru ele é um representante de Krishna. Então, se eu orar para ele, né, para Krishna, com sinceridade, pedindo para que ele me encaminhe até um Guru, de acordo com o nosso humor, a nossa disposição específica, Krishna vai, então, nos encaminhar até um Guru adequado. E como eu posso saber se aquele Guru é realmente adequado para mim? O Gurudeva diz que quando a gente está diante do nosso Guru, a gente se sente alegre com cada uma das atitudes dele. E a gente também percebe que todas as coisas que ele faz, todas as suas ações são aprovadas pelo Shastra. E outra característica é que a gente tem acesso livre a ele. Você não precisa passar por várias etapas, por vários intermediários para ter acesso a ele, porque o Guru é como um pai. Então você tem, né, o filho ele tem acesso livre ao pai. Só que é importante que o discípulo tenha a noção de que ele vai servir o Guru, não o inverso. O Guru não vai servir ele, da mesma forma que o filho serve o pai, não o inverso. E tem um tempo mínimo também que o Gurudeva diz que é o tempo que você deve esperar antes de pedir iniciação. Um tempo mínimo de 6 meses. Você deve ter contato com aquele guru específico por uns 6 meses antes de pedir iniciação para ele. E nesse período ele pode acabar te testando, né, para ver se você é sincero. E Gurudeva também falou que assim não tem essa de eu preciso ser indiano para ser iniciado, né? Não, você pode ser de qualquer país, não tem nenhuma restrição quanto a isso, né? Você não precisa ter nascido hindu para ser iniciado dentro da tradição Hare Krishna. Só que é importante que a gente prepare o nosso coração para servir, né? A gente tem que se imbuir desse humor de serviço. Dessa forma, então, Krishna vai nos direcionar até um guru adequado, que tenha um humor semelhante ao nosso, que seja afetuoso, etc. Done, Gurudev. There are more questions here. Let me see. Ellen Mara wants to know if through a Pinda ceremony, it's possible to help a person that committed suicide to acquire a new body, to get a new body. Vedanta says, Vedanta, there are two types
My phone. Yes, okay. Prabhu, I am giving class now. I will call you later. After 10 minutes. Huh? So there is two types of suicide. One is desirable suicide. One is non-desirable suicide. Desirable suicide means committing forceful, hanging, taking poison, putting petrol on your body and burn. Such type of desirable suicide. If such suicide, desirable suicide, Vedanta said there is no ceremony. Even anyone regretting for that person who is regretting, he need to do some atonement. Even the regretting, oh, that person was good, why he commit suicide, this is regretting. And it's a non-desirable, like a walking and run over, car run over. Anyway, it's a non-desirable suicide. Then after 3 days, there is some pindo ceremony. Three days, 10 days, accordingly they can do. Am I clear? But if people wants to, family man, they are not able to be silent. They want to do something, some ritual. Usually they are doing something. But for this case, what I explained, Lord Chaitanya explained, Mahapataki Rei Payasthiti, just chanting, bring lots of devotees, enthusiastic devotee to chant. This is the best way to Pindo ceremony, perform Pindo ceremony. Prabhu, I have to go. My next class, I have to go one place. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's disciples, name is Mahabirja Das. He prepared 30 devotees. So I have to go there. Now I am Yes. here, one devotee, Prahlad Das. He also Bhaktivedanta Swami disciples. So he prepared today almost 10 devotees last 3 days. So now they can initiate it. Therefore, I become quick. Since morning I don't have any time. Now I have to go to the Mahavir Das, his class around 1 o'clock, 1 to 3. Now 12 noon here. I have to go now because from Okay. here to the place, 40 minutes journey, 40 minutes by car. Thanks for your generosity. Jai Shri Gurudev. Thank you very much. Okay, Hari Bol. Thank you very much, Srila Gurudev. Thanks, Maharaj. Krishna. Dandavat pranam. Dandavat pranam. Hari Bol. Gaurodi, please translate. Yes, Haribol. yes. I'll translate. Tony Oliver. Haribol. Dandavat pranam, Gurudev. Huh? Thank you Thank so you. much, Gurudev. Thank you, Haribol. Jai Gurudev. Gurudev, Dandavat pranam. Haribol. Dandavat Haribol. Krishna. Thank you. Pessoal, não saiam não, por favor, porque a Gopipriya vai Глянь, Все, молодец. Então, eu vou traduzir e a Gopipriya na sequência vai fazer um anúncio. Давай, правильно делаешь, Натаранга. O pessoal está com áudio. Сейчас я смотрю, это запись от Йога Майи. Nath. Ok. Your mic was open. Então, pessoal, não sai ainda não, porque a Gopipriya vai fazer um anúncio aqui importante, tá? E aí eu só vou traduzir aqui antes rapidinho. Ou quer já falar, Gopi? Melhor, né? Sim, aproveitar que o pessoal está aqui, reverências a todos os devotos, Hare Krishna, Dandavat pranam.
Bom, pelo pedido do nosso querido Guru Maharaj, né, a gente está reforçando, né, os convites, né, para todos os devotos que queiram ir esse ano a Jagannath Puri, no Vidya Samagan, que é o festival de Mahotsava, aparecimento transcendental de Prabhupada Bhaktisiddhanta, 150 anos, e 125 anos também do nosso Param Gurudeva, né, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. E a todos aqueles que quiserem se juntar, vai um grupo de Vrindabhumi esse ano, começa em outubro, a gente, com a misericórdia de Krishna, a gente vai sair em outubro, né? E a gente vai chegar lá, então se alguém tiver algum interesse, por favor, entre em contato para a gente passar maiores informações, como está toda a logística da ida e da volta, e da permanência. E também aqueles, de repente, que queiram colaborar de alguma forma com o evento, né? Com alguns de vocês já falei pessoalmente, ainda faltam alguns, né, da lista. Quiserem colaborar também, podem colaborar via Wise ou via algum outro aplicativo que seja melhor para... Estou falando espanhol porque tem outras pessoas de outros países. Que seja melhor para su envio desde su país, ¿no? Eu creio que em Chile há Global 66 também. Então, aí temos muitas ferramentas para quedarnos como conectados com o serviço. Então, desde acá de Brasil, desde aqui do Brasil tem o Wise, por exemplo, que pelo menos deu super certo assim nas doações automáticas instantâneas, é bem simples, dá para fazer com Pix, o pessoal já tentou também. Tony também já tentou, a Mala também, é bem legal. Tem taxas bem baixinhas. E assim, Guru Maharaj deu muita força para a gente realmente falar com cada devoto, para que cada um participe de alguma forma, né? Então é muito importante, assim, vai ser um Maha Festival, 50 mil pessoas, essa expectativa, mas, assim, vários outros santos, assim, da Índia, assim, é realmente um Maha Festival, cobertura de TV, então, assim, vai ser um negócio bem grande. Então, todos aqueles que quiserem ajudar de alguma forma, muito bem-vinda, que quiserem estar juntos também para fazer lá, fazer também a presença, assim, um serviço também incrivelmente, enfim, misericordioso. E a segunda questão também é sobre a vinda dele aqui para o Brasil, né? Também todos aqueles que quiserem de alguma forma colaborar também podem entrar em contato com a gente. E também aqueles que quiserem fazer suas reservas, também podem falar. A gente já está com né, estadia aberta assim, para reserva, algumas pessoas já entraram em contato, né? A Purnamasi, né? A Malati, a Mani Manjari, Vishnupriya, a Vaishnava, né? Vaishnavi, né? Prabhu Jai, Hare Krishna. Muitos outros devotos também, para Bugora Hari também, para Mahakala, então vários devotos já entraram em contato, a gente agradece muito, isso ajuda muito assim, na logística das acomodações da organização. E só para já dar uma entrada, todo mundo está me perguntando como vai ser a reserva em Vrindabhumi, vai ser algo assim bem simples, a gente vai fazer os quartos compartilhados mesmo, na maior parte do possível, claro, preservar as famílias, né? Quem vem com filhos e tudo mais. E aí eu já vou mandar uma lista, provavelmente depois desse anúncio aqui, mais pessoas vão entrar em contato, e hoje à tarde eu mando a listinha assim, de como vai ser as reservas em Vrindabhumi, né? E nos outros lugares também, como por exemplo São Paulo, Penedo, e acho que ele vai também Gaura Vrindavana, em Paraty, no Rio de Janeiro, né? E no finalzinho ele fica em São Paulo e já parte para outro país. Então, podem entrar em contato também. A gente disparou alguns telefones, né? De Vrindabhumi sou eu, para Buma do Sudan, também a Mataji Radharani, que é à vontade para entrar em contato. E, enfim, e tirar qualquer dúvida também, se quiserem colaborar de alguma forma também, a gente vê várias formas diferentes da gente poder ajudar. E muito obrigada a todos. Hare Krishna, Haribol. Estamos a seu serviço. Haribol. Grato, Mataji. Obrigada, Haribol. Então, vou traduzir aqui a pergunta que a Ellen fez, né? Ela perguntou sobre a questão do suicídio, da cerimônia de Pinda, e aí ele disse que o Vedanta fala sobre
dois tipos de suicídios. Um é desejável e outro é indesejável. O indesejável é aquele que é forçoso, que a pessoa se queima o próprio corpo, se acidenta de carro intencionalmente, enfim, ele citou uma série de situações, né? E o desejável eu tive uma certa dificuldade de entender. Se eu falar errado, vocês, por favor, me corrijam. Mas, pelo que entendi, ele falou que no desejável não há... Não é isso, não pode ser isso. Alguém entendeu? Pode ajudar? Porque eu não acredito que seja isso que eu notei. Ele diz que o desejável, Sim. eu acho que até podia traduzir desejado e indesejado. O desejado é como determinado ser humano, ele, vamos dizer assim, conscientemente, ele se programa para cometer suicídio. Uhum. Então, esse é o desejado. Ah, O tá. indesejado é quando alguém está andando na rua e é atropelado e morre. Aí, pelo que eu me lembro, ele falou que, nesse caso, esse indivíduo ele não estava desejando suicídio, ele só teve uma morte abrupta, né? E por isso, pelo que eu me lembro, ele falou que a família deve esperar 3 dias e depois fazer a cerimônia de pinda. Mas, para o caso do indesejado, não se deve fazer a cerimônia de pinda, segundo o que eu entendi ele falar. Aí ele falou 3 dias ou 10, de acordo com o que for possível, né? Eu lembro dele ter dito. Mas ele também falou, pelo que eu também entendi, que no caso dos familiares daquele que comete suicídio indesejado, por questões afetivas e tudo mais, eles vão acabar fazendo alguma coisa, né, alguma cerimônia ou o que for, para favorecer esse ente querido, né? Ele recomendou, né? Ele recomendou, disse que o melhor é trazer os devotos para cantar o santo nome. Esse é a melhor cerimônia de pinda, ele falou. Isso. De repente, convidar um grupo de devotos e devotas, aí fazer servir prachada, né, para esses devotos, e na intenção dessa pessoa que cometeu suicídio, e cantar o santo nome. Uhum. Então foi isso, né? Sim. Aí teve outras perguntas, mas fica para o próximo. Hare Krishna, reverência a todos. Ele também não falou alguma coisa, Mahakala Prabhu, se o senhor entendeu, se eu entendi direito, de que quando o suicídio é desejado, a família que sente arrependimento pela morte da pessoa tem que buscar atonement. Sim, atonement. Fazer expiação. Sim, mas que a família não deve fazer isso. Eu entendi direito? Não, acho que ele falou que tem... Que deve fazer a expiação. Então, mas aí ele citou uma questão do lamento, que não se deve nem lamentar, né? Mas ninguém vai conseguir. Não se deve lamentar, porque se você se lamenta, aí você deve realizar uma cerimônia de expiação. Foi o que eu entendi, pelo menos. O que eu entendi no final da resposta dele é que, para qualquer caso, você não tem como impedir que a família, as pessoas afetivamente relacionadas a essa pessoa tomem alguma providência, né? Uhum. E uma delas é a expiação. Cabe uma ressalva, com licença, que a maior e melhor expiação nesse caso é o conselho que Chaitanya Mahaprabhu deu para Shubhodaya Roy, né? Que é Kirtana, cantar o santo nome e tudo. Então, acho que basicamente, assim, só se me permite, o suicídio desejado é aquele que é premeditado. Que a pessoa efetivamente deseja, assim, dar cabo da própria vida. E o indesejado é aquele suicídio que a pessoa se expõe a situações, assim, tipo, irresponsavelmente, né? E isso pode vir até através de hábitos como tabagismo, como alcoolismo, etc. Isso é uma espécie de suicídio também indesejado, porque a pessoa está abreviando a morte dela. Então, em ambos os casos, os familiares, eles podem e devem, né, tentar auxiliar essa pessoa através de Harinama,
acho que em termos práticos, basicamente foi o que eu entendi, foi isso. Ótimo. Perfeito. Colaborado aí só para... Muito obrigada. A sua explicação agora eu entendi o que é o indesejado, porque eu estava pensando em indesejado, então não é suicídio, mas com a sua explicação ficou claro. Muito obrigada. Hare Krishna. Porque tem pessoas que, por exemplo, fazem esportes radicais que se expõem a situações de altíssimo risco. Né? Ele não quer se suicidar, mas o cara que pula de, sei lá, de um penhasco com aquelas roupas, né, wing suit, sei lá, eu esqueci o nome da roupa. Aquilo é quase como um desejo de suicídio. Tanto é que há um altíssimo número de óbitos na prática desse esporte. Então, a pessoa sabe que ela pode morrer praticando esse tipo de atividade. E aí é quase como um suicídio involuntário, né? O suicídio indesejado também é muito comum quando há alterações por causa de tempestades, incêndios. Eu sei de vários casos, por exemplo, uma senhora estava na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, caindo um temporal, e ela se abrigou debaixo de uma marquise. Só que essa marquise era de um prédio do século XVII, XVIII, e essa marquise caiu em cima dela, ela morreu instantaneamente. Então, então isso é uma fatalidade, né? Então, há vários casos de indivíduos. Eu vou me despedir de vocês agora, tá? Dandavatanam, Radhe Radhe. Jai Mahakala Prabhu. Obrigado. Jai Devotos. Reverência.